Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 8. E nessa aula a gente vai falar sobre MVP, que é o Minimum Viable Product, ou Produto Viável Mínimo. Eu quero explicar para vocês um pouquinho do que e dar alguns exemplos da minha vida e da nossa interação, na real, até agora, Instagram ou aqui com o curso mesmo. Vamos lá. O que é o MVP? MVP é basicamente assim, o mínimo que você pode fazer que ainda assim vai agregar valor, beleza? Então, você pegar uma ideia, um conceito e tirar tudo que é só assim, legal ter, mas tem que ser só aquele básico, aquele mínimo, aquilo que tem que acontecer, aquilo é o seu MVP. Menos que aquilo, você já perdeu o valor. Você não tem nada para oferecer. Mas tem várias outras features, várias outras características, várias outras funcionalidades daquele produto que são legais, que são interessantes, mas não são necessárias. O MVP é aquele mínimo, é o mínimo que você pode oferecer que é legal e que dá para você testar aquele conceito, dá para você testar aquela ideia. Por exemplo, você, como eu, é uma pessoa que está um pouco atrasada para coisa toda do skincare, né? Tá todo mundo tratando o rosto com 347 mil produtos e passa uma coisa e passa outra e passa outra e tem 1 milhão de regras. Aí você fala assim, acho que eu quero começar a cuidar um pouco da minha pele, né? Tô começando a perceber umas linhazinhas aqui, achei que é melhor dar uma olhada em qual é que é, entender o que a galera tá usando. Tem as pessoas que vão falar, não, então tá bom, agora eu vou começar a tratar a minha pele. E a pessoa vai na loja e compra, tipo, 300 mil produtos de pele. Ou a pessoa pode usar uma approach de MVP, que vai ser, eu não tenho costume de cuidar da minha pele. Eu não sei se eu vou realmente conseguir manter esse hábito. Eu não sei se eu gosto da textura de ter coisa na minha cara. Eu não sei se minha pele vai reagir bem ou não a uma mudança tão drástica de tipo, nunca fazer nada com ela e de repente fazer a coisa. Então eu vou comprar um creme. Eu vou comprar um creme mais basiquinho e eu vou começar toda noite passar aquele creme. E eu vou ver se eu me adapto bem, se eu tenho o hábito, se eu consigo desenvolver o hábito de passar todo dia, porque, beleza, a gente escova o dente todo dia. É um hábito, a gente nem percebe, a gente acorda e escova o dente, né? Passa almoço, escova o dente, à noite escova o dente. Só que quando você tem que fazer uma coisa nova, que é todo dia, que não é algo que tá no seu hábito, tá na sua rotina, é um negócio que te custa, né? Tem que lembrar, você fala, já tá deitado, você fala, putz, não passei o creme. Aí você tem que voltar e passar o creme. Aí você tem, sei lá, né? Mil coisas podem acontecer. Então, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí você compra um creme. E aí passa um tempo, você fala, não, beleza. Eu agora entrei na rotina, tô passando creme todo dia, eu já percebi que minha pele tá gostando, tá legal. Aí você adiciona mais uma coisa, você adiciona, sei lá, hum... Ai, nem sei os nomes pra falar. É... Sei sim. Que é um negócio que eles botam na boca também. Hialurônico, ácido hialurônico. Aí você fala, vi que passar o ácido hialurônico antes do creme hidrata mais a pele. Aí beleza, você começa a passar o ácido hialurônico e depois você passa o creme da pele. Ou daí você fala, putz, não, mas agora eu tô passando tanto creme, a minha pele começou a ficar meio zoada. Então, eu preciso passar alguma uma outra coisa para melhorar um pouco os meus poros. Que seja, você vai adicionando, mas você não vai começar fazendo, tipo, comprando, gastando uma fortuna em creme, e creme de D, vitamina C, e retinol, e não sei o quê. Não, você vai comprar um creme. Tipo, um potinho que você vai passar todo dia. Esse é o seu MVP, beleza? Eu queria exemplificar um pouco como eu uso na minha vida. Na minha vida. Mas assim, o exemplo para mim assim, muito claro foi o Instagram. O Instagram foi uma ideia que eu tive, um pouco ocasionado pelo tempo extra que eu passei a ter por não ficar no trem, né, tanto tempo, por não ter que ir para o trabalho. Um pouco ocasionado pelo boom de cursos online e o Instagram realmente pegando fogo essa parte mais educacional. Falei, acho que eu tenho coisas para falar também. Será que tem pessoas que querem ouvir o que eu tô falando? Será que eu conseguiria fazer alguma coisa nessa área? Será que, né, eu tenho... Enfim, mil e uma, como eu falei isso, desconhecidos. Tipo, eu não sabia se o que eu tinha para falar era interessante para as pessoas ou não. Eu não sabia se as coisas que eu pensava, eu gostaria que tivesse me falado isso lá atrás. Se isso valia para os outros, eu não sabia se as pessoas iam gostar de mim, se eu ia ter carisma o suficiente. Eu não sabia se eu ia me acostumar a mostrar a cara ou não, se eu ia achar aquilo um saco, achar aquilo torturante. Eu não sabia
Enfim, se alguém ia ter interesse em comprar alguma coisa minha. Tipo, imagina se lá atrás eu penso, eu tenho uma ideia aqui. Aí eu vou, sento, planejo aula e gravo e edito. Não, não só gravo. Vou num estúdio, compro um monte de coisa, faço uma super produção com várias edições. E aí eu abro, só depois disso, né? Então eu falo, eu quero criar isso aqui. Então eu vou, trabalho, faço. Aí eu falo, agora eu vou vender. E aí eu resolvo abrir meu Instagram. E eu descubro que ninguém gosta de mim, tipo, ninguém tá afim de me ouvir falar. Eu posto um negócio, tem 6 likes, que é a galera da minha família, assim. E o Dani. O Dani é família também. Mas é tipo, tem. Às vezes ia acontecer isso. E aí eu gastei maior grana, eu gastei maior esforço, maior tempo. E aquilo não deu resultado. Porque eu não sabia, naquele momento inicial, o que as pessoas, o que seriam meus futuros clientes, o que aquelas pessoas queriam. Eu não conseguia saber isso. Eu tinha uma ideia, mas é uma ideia muito difícil de ser testada porque depende de muitos fatores. Mesmo que eu fizesse digamos que eu faria uma pesquisa de consumidor e visse que não, as pessoas estão procurando por esse tipo de material. Poder não gostar de mim, entendeu? O Instagram e esse curso aqui, toda essa nossa interação, ela é extremamente dependente de vocês gostarem da minha didática. De vocês assistirem minhas coisas, assistirem o jeito que eu explico, o jeito que eu falo sobre algo e falar, putz, entendi. Porque hoje em dia, a informação mesmo, a informação sozinha, ela é muito acessível. A gente consegue acessar, a gente consegue literalmente se formar, sei lá, se formar engenheiro, se quiser, só pela internet. Você consegue achar todos os livros, você consegue achar. Se você sentar a bunda e estudar, você, né, estuda e consegue aprender um monte de coisa. Acesso à informação tá muito fácil. Só que o que acontece é que a gente não aprende, né? Tem alguém que fale de um jeito que a gente realmente absorva. Absorva. Eu queria falar com B. Absorva aquela informação, que a gente não se distraia o tempo inteiro, não pega o celular, não. Ai, não aguento mais ouvir sobre esse assunto. Se a gente pega alguém que realmente consegue prender a nossa atenção e fazer a gente entender alguma coisa, por mais que aquela informação pudesse estar disponível, ela estava disponível, mas ela não ia entrar. Então, se você tem alguém que ajuda a informação a entrar, isso sim é valorizado, não, né, o conhecimento necessariamente isolado. Então, não tinha como eu saber. Então, não fazia nenhum sentido naquele momento lá atrás, abril, eu abri em maio, abril foi quando eu comecei a trabalhar um pouco. Abril do ano passado, não faria sentido eu começar a trabalhar pra caramba e fazer um negócio super gigantesco, né? Então, o que eu fiz? Eu abri um Instagram, eu criei, sei lá, 10 posts, e na época, eu falava muito, assim, inclusive eu acho engraçado que eu deixo todas as coisas lá ainda, vocês podem ir lá e ver. Mas no começo, o meu principal foco era explicar departamentos dentro do mundo corporativo. Isso era uma coisa que me incomodava muito, que era eu não tinha ideia do que dava para fazer ali dentro. Eu não tinha ideia de que se eu gosto de me comunicar e se eu gosto de trabalhar com pessoas, tem várias áreas que eu posso me dar bem, né? Não tem uma área específica, um departamento específico. Cara, tem várias coisas que usam habilidades muito parecidas e que eu poderia me sentir muito bem ali dentro. Eu só fui descobrir as áreas depois de entrar, depois de experimentar. Eu pensei, bom, eu vou trazer esse tipo de informação porque a gente só sabe, tipo, a gente estuda engenharia química, engenharia, sei lá, de produção, administração, sei lá, publicidade e propaganda. Mas na verdade os departamentos são compras, vendas, sei lá, comunicação interna, recrutamento, é, pesquisa e desenvolvimento, gestão de projetos. Não, mas tem coisa muito mais específica. Como, por exemplo, sei lá, planejamento de produção. Planejamento de produção. Aí sim, engenharia a gente vê pouco planejamento. Tipo, a parte de distribuição, de logística, de planejamento de demanda. Demanda trabalha super com vendas. Então, tem ali, dentro de planejamento, você pode estar do lado mais supply, que é o planejamento de produção, planejamento de transporte. Você pode estar trabalhando com a galera de vendas, né? Planejamento de demanda. A galera de vendas trabalha muito com planejamento, porque eles têm que dar input para planejamento de demanda. Então, tem sempre essa galera ali no meio do caminho que é tão interessante, dá pra gente pensar, putz, eu gosto muito do analista, eu gosto de organizar, mas eu gosto de falar com gente, eu gosto sei lá, enfim, tá mais perto do lado comercial. Putz, será que isso aqui não é um bom compromise? Então, quando eu comecei, eu queria falar sobre isso. Sabe o que eu queria falar sobre isso? Essa é a minha ideia, essa era a minha sacada. Então, eu abri
Primeiro dia eu coloquei caixinha de pergunta. Veio pergunta de processo seletivo. Segundo dia eu coloquei caixinha de pergunta. Veio pergunta de processo seletivo. Intercâmbio e processo seletivo. Intercâmbio logo parou, porque eu, na verdade, não queria levar pro lado do intercâmbio, então eu passei a responder com menos explicação, comecei a focar um pouco mais em processo seletivo. Mas se você olhar lá embaixo, meu perfil não começou com processo seletivo. Inicialmente era mundo corporativo sem romantismo, dicas sobre início de carreira. Não era dicas sobre processo seletivo e início de carreira. O processo seletivo é que veio muito rápido, então a maioria de vocês, quando entrou no meu perfil, já era processo seletivo. Porque foi coisa de tipo, juro, primeira caixinha de pergunta, veio 5 perguntas, 6 perguntas, e tinha 2 de processo seletivo. No dia seguinte, 2 de processo seletivo, e sempre ia processo seletivo. E aí eu percebi que, caraca, tipo, isso era o que mais a galera gostava de ouvir, isso era o que a galera mais sentia dificuldade. Aos poucos foi ficando muito mais forte em relação a isso. Então, antes de pensar em o que eu posso ensinar, o que eu posso fazer de curso, eu primeiro tinha que fazer ali uma primeira oferta. E aí eu consegui adaptar, fiz aquela primeira oferta, teve um certo interesse, mas né, a caixinha de pergunta é maravilhosa, porque eu via muito que as pessoas estavam interessadas. Então eu consegui aprimorar o meu produto, né, muito pelos stories, meus stories eles evoluíram muito, de acordo com o que fazia sentido. Eu ia medindo o tempo inteiro. Eu publicava alguma coisa sobre um assunto, não deu tanta atenção, beleza. Eu peguei essa informação e adaptei para a próxima vez que eu vou produzir conteúdo. Para daí decidir gravar um curso. Quando eu já tinha criado, o meu MVP foi definitivamente o Instagram, a caixinha de perguntas. Não me custava tanto ali naquele começo. Eu conseguia dedicar ali 1 hora, 2 horas. Opa, 1 hora, 2 horas por dia e ainda assim entregar algo que tivesse valor. Era fancy, era sofisticado, era cheio de edições, era cheio de. Não era. Eu mal e mal, até hoje, né? Mal e mal posto no feed muito mais stories, porque eu abro a caixinha, respondo a caixinha, isso é muito cru ainda. Não, né? Não tem um grau de sofisticação muito grande. Mas funciona. Funciona para testar minhas hipóteses. E do mesmo jeito o curso. Resolvi gravar um curso, não sei se vai dar certo, não sei se vai vender bem, não sei se a galera vai ficar interessada. O que eu preciso oferecer? Conteúdo, explicação, didática. É isso aqui que eu preciso oferecer. Agora, se é super editado, se tem legenda e tem uma abertura super legal e a câmera dá um zoom na minha cara e tem uma outra câmera logo ali que aí eu olho e eu mudo pra cá e tem um estúdio, tipo, isso é legal. Se algum dia chegar no nível disso, eu vou regravar o curso, entendeu? Mas não vou fazer esse investimento agora, porque não faz sentido. Isso é a ideia de MVP. Você faz o mínimo que tem que ver para testar aquela ideia. E depois você vai elaborando ele mais quando ele já estiver provado, quando ele já estiver indo bem, que você começa a adicionar outras features. Gente, contei super história, mas espero que tenha ficado claro, porque dentro de empresa é a mesma coisa. Você não vai criar, revolucionar o departamento. Você vai começar com a primeira coisa que entrega o valor que você tem a ideia de entregar. E depois você vê como a galera responde e você vai expandindo. Entendeu? Essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro.